E aí, galera, a chapa deu uma esquentada, a Força Jovem cobrou o lateral direito Paulo Henrique hoje na rua. O presidente Pedrinho fez uma reunião com os jogadores, subiu o tom, fez duras cobranças ao elenco do Vasco. Ao mesmo tempo, a gente continua com algumas indefinições. O Vasco até agora não tem negociação avançada com nenhum treinador. Num primeiro momento, a ideia era ter um treinador pelo menos contratado já para o jogo do Fluminense, ainda que ele não comandasse a equipe por falta ali de tempo hábil, mas nesse momento o Vasco não tem nada encaminhado com nenhum treinador, tá? Vasco e Fluminense, apesar de serem rivais no confronto aí desse domingo, se mobilizaram e se uniram em prol de uma causa maior. Vocês vão entender já já do que se trata. E no meio de tanta notícia ruim, principalmente se tratando aí de Campeonato Brasileiro, tem algumas coisas boas que estão acontecendo no time do Vasco, mas que são insuficientes para o Vasco chegar a converter os pontos que ele precisa, tá bom? Tem muito assunto, peço que você assista o vídeo até o final para me te informar bem, tá bom? Então eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas informações. Bom, galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, entrando no ar a nossa primeira e única edição deste sabadão. Deixa o like, galera, no começo do vídeo, ajuda o conteúdo aí, o YouTube, compartilhar para mais pessoas. E se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal Futebolaço. É um prazer produzir conteúdo para você todos os dias. Aproveita aí para se inscrever e não perder tudo que rola no dia a dia do Vascão. Inclusive, o YouTube criou uma funcionalidade nova, tem um botão aqui embaixo escrito Hypar, você não paga nada, tá? Aperta esse botão aí porque o YouTube dimensiona um pouco ainda mais o conteúdo, tá bom? Tamo junto, sem mais delongas, aí agora vamos começar a trazer as informações. Primeiro, queria começar com vocês a respeito das cobranças, né? Vou trazer uma informação dada agora à noite pelo companheiro Lucas Pedrosa, o presidente Pedrinho, sem inclusive seus pares ali da diretoria. Ele pessoalmente se reuniu com os jogadores no CT e fez duras cobranças ao time, pedindo respeito aí à instituição, e os jogadores prometeram já uma mudança de postura no jogo contra o Fluminense. Aguardemos agora a cena aí dos próximos capítulos. E falando em cobrança, hoje o lateral direito Paulo Henrique foi cobrado ele pelo presidente da Força Jovem Fabinho e mais alguns integrantes da nossa maior torcida organizada. Não sei exatamente aonde foi, dá para ver que foi na rua, na porta do CT não foi. Foi em algum local público no Rio de Janeiro, provavelmente ali pela Barra da Tijuca, e a organizada provavelmente tomou ciência da presença dele no local e foi em direção e decidiu cobrar o jogador. Eu vou deixar com vocês aí um trechinho da cobrança que a Força Jovem fez ao lateral direito Paulo Henrique. O carro passou aí. Olha o carro da vocês. Ué, cara. Precisando de fazer isso mesmo? Tá esculachando a gente? Porra, isso mesmo? Vocês acham que a gente sabe onde vocês moram, vocês vivem? Não, cara. Tá achando mesmo? Jota aqui, rapaz. Tá esculachando a gente. Vendendo pra Neymar, mandando a gente tomar no cu. Ué, rapaz, tá de sacanagem com a gente, tá levando a sério esse bagulho mais não. Não tem mais brincadeira com vocês não, porra. Tá de sacanagem? Não quer pode sair? Quer sair? Dá um papo, porra. Caralho, a gente botou na seleção, a gente baba ovo de vocês, recebe vocês bem. O que vocês querem mais, porra? O cara mandando a gente se fuder, tô abraçado com o cara, porra. O outro xingando ele lá, tô abraçado com o cara. O cara te xingou pra caralho, cara. O cara Porra. te xingou, te mandou tomar no cu, se fuder, tu sai, pega a camisa camisa dele do cara, depois do abraça, jogo. pede Calma aí. desculpa. Que porra é essa, caralho? Esculachou o Thiago Mendes, irmão. Tu não teve nem Tu não quer mais jogar na coletividade, porra do Vasco, não? Dá um papo, irmão. Eu não tô mais me sentindo à vontade. Quer jogar? Isso aqui é um trabalho, irmão. Tá beleza, a gente vai sentir isso aí. Caralho, chegou na seleção, tu quer jogar mais. Tu não gosta dos juízes, eu quero que se foda, irmão. Se vocês têm a parada de você, eu quero que se foda. Só respeita a gente, irmão. Fala, o que você quer? Quer sair do Vasco? O que você quer? Fala. Fala. Cara, primeiro, assim, eu respeito demais o Vasco, mano, de verdade mesmo. Sempre respeitei, nunca tive problema nenhum aqui desde sempre, desde que eu cheguei, desde quando eu jogava, quando não jogava. Primeira coisa, eu não sabia que o Neymar tinha feito aquilo lá. Eu não vi, porque foi rápido no jogo, ele correu pro lado contrário da oitava torcida.
aglomerou lá. Eu fui descobrir isso depois do jogo, eu não tenho rede social, não vejo Instagram, não vejo nada, não sabia de nada. Cara, todo mundo sabe que o Neymar é um craque, é tudo mais. Respeito máximo por ele. Cara, o que aconteceu no jogo? Dei porrada nele que eu tinha que dar. Pedi desculpa quando eu pedi desculpa igual eu pedi desculpa já pra vários jogadores. Não entro em campo pra machucar ninguém, pra lesionar ninguém. Cara, só que eu fiquei sabendo depois que ele tinha feito o negócio pra torcida. Não soube na hora, não sabia na hora, até por isso que aconteceu ali no final do jogo. Tava conversando com ele, era questão do quê? Da porrada que eu tinha dado nele lá, que ele falou e tal, não precisava disso, também falei, pô, Neymar, tava correndo e tudo mais, abracei ele igual eu abraço outros jogadores, igual antes, na hora que eu tava sendo no campo, eu falei com o Moisés, falei com o Tassiano, igual eu falei com qualquer jogador, e acabou ali, cara. Só que simplesmente eu não sabia que ele tinha feito aquilo, eu não vi, cara. Só faltou botar a mão, porra, não, eu vi depois porque me mandaram, me falaram, cara, tá dando repercussão, não sei o que, eu não sabia. Tu tá numa maré de azar do caralho. A gente sabe que tu pode render mais. A gente tá achando que tu não quer mais jogar no Vasco. Não, cara, tá maluco. Porra, tu é outro depois de vir da seleção. Cara, tu chegou na seleção, irmão. Eu sei disso. Bom, tá feito aí o registro. Faltou eu comentar isso no meu pós-jogo. Vou até mandar um abraço pro Matheus, que é membro do canal. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp. Ele até me mandou mensagem no grupo e falou: pô, Diego, gostei muito do teu pós-jogo, só senti falta de você comentar a situação do PH. E de fato, foi um assunto que me chamou a atenção, mas na hora do pós-jogo, eu fiz um pós-jogo até um pouquinho diferente, até falei de saúde mental, do nosso sentimento como torcedor, e aí acabou que me deu branco e eu esqueci de citar isso no pós-jogo, e sim, foi um episódio importante. Acho que o Paulo Henrique garoteou, foi muito mal de fato. Não estou falando nem de dentro de campo, né? Porque ele já vem mal há um tempo, também é outro fato que foi exposto aí pela Força Jovem, mas a postura dele foi feia, cara. O Vasco perdeu, o Neymar inclusive fez os 2 gols, eles tiveram ali uma mini discussão numa entrada que o PH dá no Neymar após a bola ter saído já, né? Tem um choque ali, o Neymar não gostou da trombada, ele tomou um tombo ali, caiu para fora do campo. Mas enfim, o PH dá pra ver até pela forma dele falar que ele é um cara puro, né? Não vejo maldade no PH. Eu acho possível mesmo que ele não esteja mentindo dessa questão dele não ter visto que quando o Neymar foi comemorar, ele xingou ali a torcida do Vasco. Eu acho que a gente em casa vendo o jogo, você tem várias câmeras para ver e tal, tem um enfoque da questão, às vezes tem algumas coisas que passam batido pro jogador. O que não muda em nada é o fato dele ter percebido a briga e a bateção de boca o tempo inteiro do Thiago Mendes com o Neymar, a gente ter perdido o jogo, o Neymar ter marcado em um dos 2 gols. Então, independente dele ter visto ou não o xingamento para a torcida, eu acho que faltou um pouquinho de bom senso ao Paulo Henrique ali, até por entender o momento do Vasco. O Vasco, lanterna do campeonato, e aí ele vai procurar o Neymar ali para pedir desculpa e trocar a camisa. Passa aquela situação de, perdemos, segue o jogo, próxima rodada a gente joga de novo. Não, cara, o Vasco tá já há 2 ou 3 rodadas na zona de rebaixamento e agora é o lanterna. Então falta esse senso, às vezes, de noção para os jogadores do Vasco, tá? Mas o PH reagiu bem à cobrança ali, em momento algum subiu o tom, pelo contrário, até indagou de que não, que é isso, eu quero ficar aqui sim e tal, e enfim, reconheceu que o momento dele não é bom, e espero que a gente volte a ver aquele Paulo Henrique do ano passado, porque o PH bem, ele é um dos melhores e em alguns momentos até o melhor lateral direito em atividade no Brasil, só que ele precisa estar mais concentrado e principalmente na parte técnica, porque o PH tecnicamente tem deixado bastante a desejar. Contra o Santos ele até desarmou várias vezes, apesar de ter feito a besteira ali de ajeitar a bola para o Neymar fazer o gol, mas enfim, tá feito aí o registro para vocês, tá bom? Então fechamos esse primeiro bloco, o Presente Pedrinho cobrando os jogadores e também essa cobrança aí da Força Jovem. Eu quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam da atitude da Força Jovem. Você acha que esse tipo de postura não deve acontecer, organizar não tem que estar cobrando jogador nenhum? Você acha, muito pelo contrário, tem que cobrar mesmo, tá certo, não xingou, não agrediu ninguém, tá tudo dentro das 4 linhas. Deixa seu registro aqui embaixo. Bom, galera, a gente vai começar agora a falar do time do Vasco, falar do jogo. Podemos ter 3 modificações para o jogo aí contra a equipe do Fluminense.
Antes, rapidinho, lembrar a vocês aí que a Golcase é nossa patrocinadora aqui no canal Futebolaço. Quer comprar produto oficial e licenciado do Vascão da Gama? Vai no QR Code que tá passando na tela ou no link da descrição, tá? Tem várias estampas lá no site da Golcase, ó. Esse aqui é o terceiro uniforme de 2024. Você inclusive pode, ó, personalizar com o nome e número. Pode, em garrafa, tô precisando, cara. Pô, tem garrafa de 500 ml, tem de 750 ml, você também tem copo de 1 litro, 120, você tem também a nossa garrafa Fresh em 2 modelos, esse aqui de 950 ml e tem uma menor de 650. Capinha de celular, comprou uma, a segunda sai de graça. Lembrando, galera, são produtos oficiais e licenciados, vocês adquirindo, um percentual da venda vai direto para os cofres do Vascão. Além disso, compras acima de R$200 você parcela em 3 vezes sem juros e o nosso cupom funciona para compras aí acima de R$100. Aproveitando o mês de aniversário da Golcase, o meu cupom, ao invés de 5, tá dando 10% de desconto. Aproveita para garantir aí no último dia do mês a promoção. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, galera, vamos agora aí trazer algumas informações do time, começar a falar já do jogo com o Fluminense. O companheiro Lucas Pedrosa trouxe uma outra informação importante, que 3 jogadores foram testados ali no time titular. O David na vaga do Nuno Moreira, o Brenner na vaga do Spinelli e o Puma Rodrigues na vaga do PH. Esses 3 jogadores receberam aí oportunidade. Não estão cravando aqui que eles serão titulares na vaga desses 3 jogadores, porém, eles de fato foram ali testados. O PH com essa situação de maus jogos, uma irritabilidade por parte da torcida, somada ao péssimo desempenho, a postura dele no jogo do Santos, essa própria situação que ficou com a principal organizada, talvez o recado para ele nesse jogo possa realmente ser o banco de reservas de novo. O Puma Rodrigues é um dos artilheiros do Vasco na temporada, até com a saída do Felipe Coutinho, é isolado ali o artilheiro do Vasco no ano, então, de fato, ele pode ganhar uma oportunidade. Muitos talvez gostariam dele voltar mais na vaga do Piton, mas aparentemente o Bruno Lazzaroni não vai fazer isso. O Spinelli entrou bem no jogo contra a equipe do Volta Redonda, mas não confirmou esse bom jogo na sequência. Não seria nenhum absurdo o Brenner voltar a ser titular. Apesar do Brenner ter entrado e não ter mostrado muita coisa também, não. Tá? Já ali na direita o Nuno Moreira tá muito mal. Aparentemente, parece aí que é uma convicção de o André está muito bem, então deixa ele onde ele está, não tem por que voltar ele para a direita. Eu acho que é um equívoco, acho que das opções que a gente tem para ponta, como o Rinestroso ainda não engrenou, eu acho que pelo menos o teste era válido, sabe? Dá uma partida de novo para o Nuno, já começando com o Andrés na direita e o Nuno na esquerda. Tá? Então acho que a gente precisaria voltar a ver o Nuno ali do lado esquerdo, tá? Mas enfim, aparentemente não deve ser muito isso que vai acontecer. Pela direita, o Nuno tem sido um dos piores jogadores do time do Vasco e acho que tá todo mundo de acordo com essa posição aí, beleza? Então essas são algumas modificações que podem acontecer, algumas, principalmente a saída do Spinelli e o retorno aí do Puma, eu acho que são mais factíveis. Já a situação ali da entrada do David, eu tenho ainda as minhas dúvidas, tá? Mas está feito aí o registro para vocês. Agora, eu queria trazer para vocês alguns dados que chamam a atenção a respeito da situação do time do Vasco. Eu queria trazer um levantamento feito pelo SofaScore. Tem 2 jogadores se destacando muito no Campeonato Brasileiro que vestem a camisa do Vasco. O Andrés Gomes é o jogador, um dos que mais dribla no Campeonato Brasileiro, é hoje o jogador mais efetivo do time do Vasco, mas os dois volantes do Vasco vivem um bom momento e ou lideram alguns quesitos no Campeonato Brasileiro ou estão ali entre os melhores jogadores do campeonato nesses quesitos. Quais são os quesitos? Eu queria trazer para vocês aqui, ó. O Barros é o líder de desarme no Campeonato Brasileiro com 13. Ele é o segundo jogador que mais interceptou bolas no campeonato com 8. E ele também é o 9º no Campeonato Brasileiro em cortes, com 7 cortes. Ele é o 5º em grandes chances criadas com 2. Isso aí na posição ali dos meio-campistas. Além disso, o Barros ele conseguiu vencer 44 disputas, sendo 32 pelo chão e 12 no jogo aéreo, tá? Além desse quesito também,
o Barros é o jogador de meio campo no Campeonato Brasileiro que mais sofreu faltas. Ele teve 18 faltas sofridas. E o Thiago Mendes aparece no terceiro lugar com 12. Os volantes do Vasco pegavam muito na bola com o Fernando Diniz e o adversário acabava muitas das vezes ele fazendo a falta. Então, 2 volantes do Vasco ocupam ali a primeira e a terceira colocação no quesito faltas sofridas. Além do protagonismo aí nessas questões de duelo, de roubo de bola, essa questão mais de marcação e de combate, eles também protagonizam alguns números aí de passe. Vamos a alguns números aqui. O Thiago Mendes é o segundo jogador com mais chances criadas no Campeonato Brasileiro. Ele tem 3 chances criadas e, além disso, eles se notabilizam por passes. O Thiago Mendes tem 269 passes no campeonato e o Barros 240, tá bom? Eles, inclusive, além disso, ó, passes certos. O Thiago tem 255 e o Barros 214. A dupla também se destaca no quesito passes certos no próprio campo. O Thiago Mendes tem 111 passes certos no campo do Vasco, e isso lembra também aquele time do Diniz ali com a toqueira danada sem conseguir levar essa bola para muito lugar. O jogo do Bahia, me irritou demais, que era o Thiago Mendes jogando ali praticamente de líbero, o Robert Renan e o Cuesta passando da linha do Thiago Mendes, quase como um laterais, os laterais do Vasco bem mais à frente. Então, cara, só nesse jogo o Thiago Mendes deu mais de 100 passes. Tá? Então, de uma certa maneira, a gente tem que olhar esses números aí até a página 2. Alguns números são legais, como os desarmes do Barros, interceptação, chance criada, legal, mas o volume de grandes passes também é muito pelaquela posse de bola sem muita efetividade do período do Fernando Diniz, que se mostrou também, parece que ainda um DNA dentro do time no jogo do Santos, tá bom? Tá feito aí o registro para vocês. Além disso, eles também se destacam em passes aí no campo do adversário, tá? Sendo assim, o Thiago Mendes tem 50 passes no terço final do campo. Além disso, ele tem 11 lançamentos certos, né? O famoso passe longo. O Barros e seu companheiro na posição se sobressaem em outras situações de passe no Campeonato Brasileiro. No caso, em passes certos no campo adversário. São 144 passes do Thiago e 110 do Barros, tá? Então são alguns números aí que mostram que o time até tem algumas valências aí no campeonato, tá? Dá para dizer que 3 jogadores do Vasco nesse momento conseguem se destacar no Campeonato Brasileiro. Thiago Mendes, Barros e o Andrés Gomes. E eu acho que isso aí não é novidade para ninguém, né? Apesar de fato o Vasco tá muito mal, eu acho que é unânime que a dupla de volante e o nosso ponta esquerda não é um problema, tá? Outra situação que chama a atenção também, o Vasco é líder em posse de bola no Brasileiro. O Vasco tem 60,5% de posse de bola, o segundo colocado é o Flamengo com 60,0%, o Inter é o terceiro com 56,8%, o Fluminense é o quarto com 55,5% e o Mirassol é o quinto com 55,3%. O time que mais tem posse de bola no campeonato é o lanterna do campeonato. Lembrando que tem 6 equipes que tem um jogo a menos no campeonato, que só piora a situação do Vasco, tá? Então é a famosa posse de bola demais, toque demais, mas efetividade quase nenhuma. Migrando agora para falar do jogo, queria falar sobre a transmissão. Isso fala muito sobre o peso do futebol carioca a nível nacional. A Rede Globo vai transmitir aí algumas praças do futebol brasileiro, período de finais de estadual, e o Rio de Janeiro sai lambendo quase o Brasil inteiro. Olha como é que chama a atenção. A Globo vai transmitir em Pernambuco o jogo entre Sport e Náutico, tá? Jogo de ida aí da final do campeonato pernambucano. Na Paraíba, a Globo vai transmitir Serra Branca e Botafogo da Paraíba, jogo de ida da semifinal do Paraibano, tá? Esse jogo vai passar na Globo da Paraíba. Já Vasco e Fluminense, ou Fluminense e Vasco, já que o Fluminense é o mandante, esse jogo da semifinal de volta vai passar para a Globo do Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, Tocantins,
Distrito Federal e Juiz de Fora. 19 estados vão ver o jogo Fluminense e Vasco, tá? Aí no Rio Grande do Sul, né, a Globo vai passar Grêmio e Inter, jogo de ida da final. Lá em Fortaleza, no Ceará, ou melhor, lá no Ceará, perdão, a Globo vai passar Fortaleza e Ceará. E em Minas Gerais, a Globo vai passar América Mineiro e Atlético Mineiro. E aí, para fechar 2 estados, lá em Santa Catarina, o jogo que a Globo vai passar é Barra e Chapecoense. E o último estado que não vai ter transmissão dos jogos de Vasco e Fluminense, do jogo entre Vasco e Fluminense é o estado do Mato Grosso, tá? Misto e Luverdense vai ser o jogo que a Globo vai passar. 19 estados da federação, incluindo a nossa capital, serão transmitido o jogo Vasco e Fluminense. Beleza? Isso mostra o peso e o tamanho que tem o futebol carioca a nível nacional. Beleza? Falando agora a respeito do clássico, uma atitude chama muita atenção. Vasco e Fluminense vão se unir para ajudar nas doações para a galera que está passando mal dobrado lá em Minas Gerais. Infelizmente, sempre nessa época do ano, todo ano, entre janeiro e fevereiro, a gente tem período de chuvas muito forte no Brasil. E Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais são campeões aí de deslizamento, alagamento. E infelizmente, cara, inclusive até alguns locais, tô falando do Rio de Janeiro, que é onde eu resido, que a gente não estava acostumado a ver esse tipo de coisa. A região dos lagos de lá tá toda debaixo d'água, Cabo Frio, principalmente Rio das Ostras, a situação tá bem tensa. Já para a área da Costa Verde ali, Paraty, Angra dos Reis, o negócio tá muito feio, tá? E falando especificamente da tragédia de Minas Gerais, Vasco e Fluminense vão se juntar para pegar doações no Maracanã. Então presta atenção, você que põe uma pessoa de bem, vai estar no Maracanã, quer ajudar, ou você que está em casa e pode contribuir com o Pix, vou trazer para vocês as instruções. Primeiro vamos à nota aqui de Vasco e Fluminense de maneira conjunta no perfil dos dois no Instagram. Fluminense e Vasco juntos por Minas Gerais. No clássico desse domingo no Maracanã, as equipes se unem em prol da solidariedade. Pontos de arrecadação de doações estarão disponíveis em todos os acessos ao estádio. Prioridade de doações, presta atenção: alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, água potável, ração para animais e roupas. Você também pode contribuir à distância, através da chave Pix Cruz Vermelha Brasileira de Minas Gerais. Anota a chave Pix, aí não é golpe, não é sacanagem. O próprio Vasco e o Fluminense em conjunto estão divulgando, então pode ir ajudar lá, tá? SOS Chuvas 2026 @cvbmg.org.br. Repetindo a chave Pix. SOS Chuvas 2026 @cvbmg.org.br. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta, anota no papel, manda aí. Qualquer valor já ajuda, tá bom? O Sesc Mesa Brasil será responsável por levar as doações às cidades que serão atendidas. União Fora das Quatro Linhas, por Juiz de Fora, Ubá e toda a Zona da Mata. Eu conheço muito Ubá, não de ir ao Ubá, nunca fui, mas trabalhei pelo menos aí 2013 a 2020. Eu trabalhei 7 anos no Ceasa e a gente trabalhava com legume, né? E boa parte dos tomates, a gente tinha um grande fornecedor lá de Ubá. Mandar um beijão pro Binho. E vinha muita coisa pra gente no Ceasa lá de Ubá. Então conheço bastante a cidade. É uma cidade muito importante aí para a alimentação do Brasil, né? Porque os alimentos que saem da roça lá de Ubá vão para todo o Brasil. Vem muita coisa pro Ceasa aqui do Rio de Janeiro. Então um abraço aí para toda a galera da região. Beleza? Então é isso, galera. Assim nós vamos caminhando para a reta final. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Só para dar uma pincelada breve aqui. Para não esquecer, a equipe do Al Rayyan, né, do Arthur Jorge, perdeu o clássico para o Al Garrafa, mas por hora o Arthur Jorge segue comandando a equipe Qatari, tá? O Galhardo se despediu com vitória contra o Banfield, comandando o River Plate, mas por hora ele quer dar um tempo para dar uma descansada. Tinha vindo da Arábia Saudita, passou no River Plate, por agora eu acho que ele não vai assumir clube nenhum. Então a coisa nesse momento começa a caminhar mais pro Renato Gaúcho
ou para um outro treinador. Inclusive, quero falar do Renato Gaúcho, se a gente tiver tempo amanhã, antes do Clássico, tá bom? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até a nossa próxima edição. Tamo junto!